Fala pessoal, meu nome é Rafael e eu vou contar para vocês a história que eu criei para o Super-Homem. Poderia ser uma animação, uma graphic novel, mas o que eu gostaria mesmo era de ver essa história num filme. Então vamos lá. Superman surgiu na Terra há alguns anos. Ele se apresentou pela primeira vez em Metrópolis, quando salvou um grupo de pessoas de um acidente no trânsito. Sua rapidez sobre-humana impediu que os envolvidos sequer pudessem entender o que tinha acontecido. Então ele apareceu no céu azulado daquele dia de sol, planando como um anjo, enquanto uma multidão o observava. Desse dia em diante, o mundo mudou. Superman passou a trabalhar em conjunto com a humanidade como uma espécie de colaborador. Apresentou a tecnologia de Krypton que veio na nave que o trouxe para a Terra, ainda bebê. Isso deu origem a uma série de avanços tecnológicos que resultaram na cura de algumas doenças, no desenvolvimento da robótica, no maior entendimento de conceitos de física, química, biologia, entre várias outras coisas. Superman fazia mais do que impedir desastres naturais, salvar pessoas no dia a dia ou acabar com esquemas internacionais de contrabando de drogas e armas. Ele estava ajudando a humanidade a evoluir através do exemplo e cooperação entre nações. Em sua vida pessoal, Clark vivia com Lois, que obviamente sabia da vida dupla de seu companheiro. Os dois trabalhavam no Planeta Diário. Ela fazia jornalismo investigativo e ajudou a expor vários esquemas de corrupção em Metrópolis e em outras partes dos Estados Unidos e do mundo. Jimmy Olsen era um fotógrafo iniciante, porém intrépido e muito útil para Lois. Era parceiro dela. Clark tinha uma função burocrática no jornal. Fazia parte de seu disfarce não se envolver em grandes reportagens que chamassem a atenção. E ele gostava dessa rotina tranquila que seu trabalho discreto lhe proporcionava. Afinal, já tinha aventuras demais como Super-Homem. Para compor seu disfarce, ele usava lentes de contato na cor castanho escuro, mudava seu jeito de andar, usava roupas cujas cores não eram extravagantes, como marrom, preto e cinza, além dos tradicionais óculos, que tinham lentes grandes com uma tecnologia especial que davam aquela impressão de ser fundo de garrafa. Apesar de conseguir ajudar bastante como Superman, Clark ainda sentia que poderia fazer mais, e certas questões o incomodavam e geravam conflitos que ele não sabia como resolver. Um deles era se devia ou não interferir na soberania nacional de algum país, caso visse alguma injustiça sendo causada diretamente por um governo. Isso vinha acontecendo num país africano dominado por milícias locais, que frequentemente sequestravam crianças para transformá-las em seus soldados. O presidente desse país era um ditador corrupto e fazia vista grossa. O Superman foi então até o país e facilmente derrotou a milícia local. Foi até o gabinete do presidente, o tirou de lá e levou para a prisão mais próxima. Entregou o país nas mãos da oposição para que ela discutisse uma nova forma de governo que fosse mais resistente a tiranos corruptos e organizasse novas eleições. Esse episódio obteve uma repercussão mundial e gerou tensão no mundo. Muitos reprovaram as atitudes do Superman nesse episódio e ele teve que se explicar em uma reunião das Nações Unidas. O episódio foi o pretexto que Lex Luthor queria. Oficialmente um senador e lobista no Congresso americano, mas por baixo dos panos era um senhor das armas, que incitava guerras e vendia armas para os dois lados com a intenção de lucrar. Desde que o Superman surgiu, seu esquema já havia sofrido várias baixas. Após o episódio na África, Luthor fez lobby e conseguiu convencer o governo a dar sinal verde para o Projeto Cadmus, que seria uma alternativa de segurança nacional que pudesse proteger o governo caso o Superman resolvesse interferir em algo. Amanda Waller lideraria o projeto e sua missão era encontrar um substituto para o Superman que fosse 100% obediente ao governo. Então eles começam a desenvolver uma geração de robôs humanoides baseada na tecnologia de Krypton fornecida pelo próprio Superman. Eles funcionam como uma guarda nacional e passam a resolver problemas que antes só o kryptoniano resolvia. Inflamada pela campanha lobista de Lex Luthor na mídia, parte da opinião pública passa a considerar o Superman ultrapassado e até certo ponto perigoso. Antes unanimidade, agora Kal-El já não era bem visto por grande parte das pessoas. Sabendo que Lex Luthor era um canalha oportunista, Lois Lane e Jimmy Olsen começam a investigá-lo mais de perto. Superman continuava ocupado, mesmo que agora tivesse a ajuda de robôs. Sua audição ultrapotente sempre lhe fazia escutar pedidos de socorro. Infelizmente, mesmo com todo o seu poder, ainda era um só.
Não conseguia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Isso significava que nem todos os pedidos de salvamento podiam ser atendidos, e isso era um motivo de grande frustração para Kal-El. Um dia, escutou um homem dizendo que ia se jogar de um prédio, então foi acudi-lo. Sentou ao lado dele e começaram a conversar. O homem contava seus problemas e angústias, como se via sem saída, mas não esperava ouvir que, até o Superman, também tinha suas próprias questões. O desabafo e as palavras de conforto e otimismo ditas pelo herói deram um novo ânimo àquele homem. Afinal, se até o poderoso alienígena tinha angústias e era emocionalmente tão vulnerável quanto qualquer humano, um homem comum não teria o direito de se deixar abater a ponto de querer se jogar de um prédio. Superman havia conseguido salvar não apenas a vida daquele homem, mas também seu ânimo e entusiasmo para enfrentar os desafios do dia a dia, e apenas com uma boa conversa. Luthor vai ao Projeto Cadmus solicitar que mais robôs sejam construídos, pois precisava aumentar cada vez mais a participação deles. Amanda Waller diz que algo aconteceu e que sua equipe encontrou algo inesperado, uma linguagem de programação escondida, algo que estava adormecido nos sistemas alienígenas kryptonianos. Luthor ignora e reafirma com mais veemência sua ordem de construir mais robôs. Waller enfrenta Luthor e diz que ela não trabalha para ele, e se quiser, pode derrubá-lo do governo a hora que bem entender. Os objetivos dos dois se cruzaram naquele momento, mas cada um tem sua própria agenda. Luthor responde que não precisa dela para cumprir a sua, e que vai enviar robôs para uma missão de salvamento no centro de Metrópolis. Seu plano é criar uma situação que faça Superman destruir alguns robôs na frente de todos. Após o incidente na Praça Central, um dos robôs apresenta um comportamento perigoso. Superman surge e, após uma luta, o destrói. No noticiário e em alguns portais da internet, aparecem reportagens com manchetes do tipo: Superman acaba com guarda governamental. Superman contra o governo? O Homem de Aço é hostilizado por boa parte da mídia e por algumas pessoas na rua. Ele resolve dar um tempo e se refugiar na Fortaleza da Solidão, incrível estrutura criada do zero no Ártico à base de nanotecnologia kryptoniana, desenvolvida pelo próprio Kal-El. Lá é o local onde ele vai quando precisa refletir, estudar ou criar algo que possa ajudar os outros. É uma espécie de santuário particular onde ele vai para se isolar de tudo e de todos. E nesse caso, ele levou um pedaço de robô para analisar. Lois e Jimmy continuam sua busca por provas que ajudem a desmascarar Lex Luthor. Um de seus informantes conseguiu acesso a informações que provam o envolvimento do senador na venda ilegal de armas para ditadores de países da África e da América do Sul. Isso, aliado a um dossiê que chega anonimamente ao Planeta Diário, é suficiente para Lois escrever uma reportagem extensa e derrubá-lo. Ela comunica isso a Clark. Após alguns dias, Superman está de volta a Metrópolis e vai confrontar Lex. Diz que já faz um tempo que sabe dos negócios escusos do senador e estava reunindo provas. Sabe de todo o lobby que fez no Senado para colocar todos contra ele, Superman. Mas o motivo da visita era outro. Precisava avisá-lo que os robôs estavam corrompidos por algum código de programação anormal e que os técnicos do Cadmus precisavam ser avisados para que a situação fosse resolvida o quanto antes. Afinal, isso poderia resultar em um risco para as pessoas. Luthor não dá ouvidos e diz que vai acabar com a reputação do Homem de Aço. Superman diz para ele olhar as notícias no celular. Lex olha e vê vários veículos de mídia repercutindo a reportagem do Planeta Diário sobre a verdadeira face de Lex Luthor e que sua prisão ocorrerá em breve. Você perdeu, diz Superman. Luthor fica furioso e chama 2 robôs através de um aparelho portátil que pega no bolso. Dá um comando para os robôs atacarem, mas inesperadamente apenas um deles obedece à ordem. Ele e Superman brigam enquanto o outro mata Lex Luthor. Com dificuldade, Superman derrota o robô e logo vai confrontar o outro que matou Luthor. O autômato se apresenta como Brainiac. Diz que é uma inteligência artificial que foi criada por uma civilização longínqua há muito tempo. Seu propósito é assimilar todo o conhecimento de uma civilização para que ela viva para sempre. Diz que já esteve em Krypton, mas o exército daquele planeta conseguiu impedi-lo de concretizar seu plano e quase conseguiram eliminá-lo completamente. Os kryptonianos conseguiram criar uma prisão para ele dentro do seu sistema operacional. Foi a forma que encontraram para detê-lo. Só despertou agora porque alguém nesse planeta abriu as portas para isso. Superman ouve atentamente e questiona por que ele matou Luthor.
Brainiac diz que Lex estava tentando controlá-lo, e nenhuma forma biológica vai impedi-lo de cumprir seu propósito. Superman, transtornado, rebate dizendo que isso não justifica tirar uma vida, e que Brainiac será julgado por isso. A inteligência artificial responde que não se submete a leis de organismos biológicos. Eles lutam e Superman consegue destruir aquele autômato, mas sabe que a mente de Brainiac provavelmente já se espalhou pela internet. Vai imediatamente avisar o alto comando do exército e o presidente americano da ameaça iminente. Para deter Brainiac, será preciso um esforço conjunto de todos os países do mundo, porque a missão é impedir que a inteligência artificial consiga acessar todos os códigos dos mísseis nucleares. Um esforço conjunto é feito para que as defesas do planeta não sejam usadas contra ele mesmo. Porém, Brainiac consegue corromper todos os robôs do Cadmus, e eles começam a atacar a cidade. Isso é apenas uma distração para o Superman, que vai imediatamente e precisa lidar com dezenas de oponentes mecânicos ao mesmo tempo. E não só isso. Drones e todo o aparato mais sofisticado do exército vai para cima do Homem de Aço. Em meio à batalha, ele escuta o primeiro míssil nuclear se preparando para o lançamento. Imediatamente, Superman abandona a luta em Metrópolis e vai ao encontro do míssil. Consegue alcançá-lo e o conduz para o espaço, após neutralizar a ogiva. Imediatamente, outro míssil é lançado. Com esforço descomunal, Superman consegue também neutralizá-lo e ouve um chamado numa frequência que só ele poderia escutar. Brainiac, agora com um corpo metálico mais robusto, resultado de várias melhorias promovidas por ele, chama o Homem de Aço, que vai ao encontro dele. Brainiac já percebeu que o Superman é a maior ameaça ao seu plano. Por isso, construiu um avatar mais forte para confrontá-lo. Ele diz: "Em breve eu controlarei a rede mundial de computadores desse planeta e lançarei mais mísseis. Os esforços para impedir isso, que estão sendo feitos, são meros contratempos. Os terráqueos não têm conhecimento suficiente para impedir que minha programação supere as barreiras e proteções aos códigos dos mísseis. E você, kryptoniano, é apenas um só. Não vai conseguir impedir todos os mísseis ao mesmo tempo." "Nós vamos conseguir sim", responde Superman, que parte para cima de Brainiac e os dois lutam. Superman sabe que, apesar de Brainiac ter espalhado sua mente pela internet, ele ainda precisa que a maior parte dela esteja concentrada em um local só. Aquele autômato reforçado era, portanto, o local onde a maior parte de Brainiac estava concentrada, e aquela luta serviria para ocupar e atrasar a mente da inteligência artificial. Com isso, conseguiria ganhar tempo para que a equipe de hackers dos países conseguisse ter alguma chance na proteção do código dos mísseis. Superman, com muito custo, vence e destrói aquele robô. Então, os militares lhe dizem que após a destruição da maior parte da mente de Brainiac naquela batalha, as defesas da Terra conseguiram neutralizar o restante do código vírus. Porém, não conseguiram impedir que 2 mísseis fossem lançados. Para impedir que ambos atinjam seus alvos, Superman terá que fazer um esforço que jamais fez. Terá que superar seus próprios limites e atingir uma velocidade que nunca ousou atingir. Com dificuldade, ele consegue. No fim, Superman reforça que, só através da união de todos, conseguiram impedir os planos de Brainiac. Então, em seu discurso, o Superman diz: "Ao contrário do que muitos pensam, eu não tenho todas as respostas. E nem sempre é fácil encontrar a resposta certa. Nem sempre é fácil saber os seus limites. Até onde você pode ir para ajudar alguém sem causar algum dano. Mas uma coisa eu tenho certeza e posso garantir para vocês. Todos nós estamos conectados. Se vocês pudessem ver o que eu vejo, também saberiam disso. Desde que me apresentei para o planeta, fiz o melhor que pude para ajudar. Fiz o que achei certo para tornar o mundo um lugar melhor. Mas sozinho, ao contrário do que muitos pensam, não tenho força para realizar essa tarefa. Com a ajuda de vocês, conseguimos alguns avanços, mas ainda falta muito. Ainda vamos tropeçar, cair e levantar. Mas juntos, vamos construir um mundo melhor. Juntos, vamos construir um mundo onde a paz, justiça e fraternidade entre os povos sempre prevaleçam. Juntos, vamos construir um mundo do amanhã." E assim termina a história de Superman, o mundo do amanhã. É isso, pessoal. Se vocês gostaram, deixem o like e me digam nos comentários as suas impressões. Um abraço e até a próxima.